Em Demon Slayer temos vários momentos que os personagens são colocados contra a parede e devem tomar uma decisão. Essa decisão pode ser matar ou não matar, agir ou não agir, aceitar ou recusar. Isso acontece em vários momentos da obra, mas existem momentos específicos que existem verdadeiros impasses, decisões tão pesadas que mudam o destino da obra. No vídeo de hoje, vamos ver 10 decisões que mudaram completamente Demon Slayer e jetaram o ritmo da história da obra. Caso contrário, nada que aconteceu teria acontecido. Então pega a pipoquinha e vamos ao vídeo. Começamos com Yoriichi ter deixado Tamayo viver. Essa é a primeira decisão mais importante que temos na obra, talvez a que dita não só o destino de Yoriichi na Era Sengoku, mas movimenta uma série inteira de acontecimentos durante a obra inteira. Se Yoriichi não tivesse conhecido Tamayo ou tivesse a matado, jamais Tanjiro Kamado teria um objetivo claro. Muzan não seria derrotado e muitas vidas seriam perdidas, muito mais do que aquela que Yoriichi previu. Quando Yoriichi aceita ajudar a Tamayo e deixar Oni sobreviver, ele mesmo se condena a ser expulso da Demon Corp e destratado por seus companheiros. Como consequência, Tamayo viajou pelo tempo como Oni, chegando na Era Taisho, conseguindo assim entrar em contato com Tanjiro Kamado, o último filho do Sol. Em teoria, o último herdeiro da respiração de Yoriichi. Apesar de não vermos Tamayo falando de Yoriichi para Tanjiro, ela ajuda o garoto como uma cientista, dando a ele o objetivo de juntar o sangue dos Kizukis para conseguir salvar a Nezuko. Tamayo é importante também no confronto direto com Muzan. Sem ela, a droga Shonin jamais teria sido criada, já que Shinobu não tinha todos os conhecimentos e pesquisas necessários para criá-la. O resultado disso seria uma vitória absoluta de Kibutsuji se houvesse realmente o arco do Castelo Infinito. Então essa é a importância dessa decisão de Yoriichi durante a obra inteira. Também foi graças a ela que o personagem Yoshiro pôde se apresentar como se apresentou durante a obra de Demon Slayer. Caso contrário, nem Yoshiro teria existido. Em segundo lugar, Kokushibo virar um Oni. Aqui é outro ponto-chave que um personagem toma uma decisão e culmina em várias outras. Nishikatsu Tsugekuni tinha duas escolhas. Quando se encontrou com Muzan, ele podia escolher lutar ou ceder ao desejo do rei dos Onis. Caso Nishikatsu optasse por lutar, não sabemos se ele aguentaria lutar com Muzan até que Yoriichi chegasse. Mas na pior das hipóteses, ele morreria ali, numa luta com Muzan Kibutsuji. A morte de Nishikatsu poderia ser um combustível para Yoriichi, e talvez o caçador não teria sido tão benevolente como foi com Muzan. Mas o fato é que Nishikatsu escolheu se tornar Kokushibo, a Lua Superior 1, e graças a isso muitas informações do Demon Corp foram expostas. O Buyashiki sofreu um ataque e a organização quase foi destruída, sobrevivendo por muito pouco. E por causa disso tudo, que na Era Taisho já existiam os Kakushis e os sistemas complexos de criptografia na mansão Buyashiki e em lugares estratégicos de toda a organização de caçadores de Onis. Podemos dizer que a decisão de Nishikatsu em virar Oni foi o que trouxe o profissionalismo para a Demon Corp. Agora chegamos à Era Taisho, quando Tanjiro Kamado decide não voltar para casa e dormir no meio do caminho. Agora é aquela clássica decisão que gera o real roteiro da história de Demon Slayer. A escolha de Tanjiro entre voltar para casa à noite ou dormir na casa do velhote lá no caminho. Quando Tanjiro toma a decisão de voltar para casa na manhã seguinte, ele chega lá e vê que toda a sua família foi atacada e apenas Nezuko Kamado continuava viva, mas agora como Oni. Caso Tanjiro tivesse recusado o convite do senhor e seguido para casa, como ele pretendia fazer, há uma grande chance de que ele chegaria lá antes do Muzan, ou na hora dos ataques. E caso ele chegasse antes, Tanjiro iria acabar morrendo junto com toda a sua família. Ou, como eu acredito que aconteceria, ele viraria um Oni e atenderia os desejos de Muzan. Que pra quem não sabe, Muzan foi até a casa dos Kamado justamente para criar um Oni que supostamente a mente dele superaria o Sol. Então nesse suposto retorno de Tanjiro para casa, muita coisa poderia acabar acontecendo. E entre essas coisas, Muzan poderia acabar atingindo o seu objetivo final, com Tanjiro acabando se tornando um Oni, o que já fugiria muito da linha original da obra. Agora temos Gil Tomioka deixando Nezuko Kamado sobreviver. Outra escolha que influenciou bastante no caminho da obra. Gil foi o homem que decidiu se Nezuko iria ou não sobreviver. Quando Gil vê a Nezuko defendendo Tanjiro, ele assume que Oni era um pouquinho diferente dos outros. E por ser algo inusitado, ele toma a decisão de deixar Nezuko viva e orienta o Tanjiro para se encontrar com Orokudaki. Gil até se questiona bastante sobre essa decisão. Ele não sabia se havia feito certo ou errado. Qualquer outro Hashira naquela situação apenas teria eliminado Oni sem nenhuma conversa. Talvez apelado fanservice não. Talvez. Mas o fato é que essa decisão de Gil evitou um colapso na mente do Tanjiro e fez o nosso jovem Kamaboko ter um objetivo ainda vivo e ele se apegou com todas as forças. Foi graças a isso que o Tanjiro pôde evoluir ao ponto de ser uma das coisas que desbalanceou a luta contra o Muzan no final da obra. E agora temos aquela clássica: Muzan não ataca Tanjiro em Tóquio. Eu sou frustrado com essa aqui. Agora vamos lá pra Sakusa. Algo que eu sempre me questionei muito: o motivo de Muzan não atacar o Tanjiro em Tóquio. Normalmente explicamos isso pelo trauma de Muzan em relação a Yoriichi Tsugekuni.
No anime, Muzan só se lembra de Orochi quando ele vai lá para um beco sozinho, mas no mangá, ele se lembra assim que Tanjiro é olhado por ele. Então a decisão de Muzan foi se baseando em acontecimentos passados, onde ele subestimou alguém e acabou quase morto. Mas como todos sabemos, Muzan tem capacidades de reconhecimento de poder realmente grandes. Além de sentir o espírito de batalha, Michael tem instintos extremamente afiados. Não seria difícil para ele perceber que Tanjiro era muito diferente de Orochi, e também muito, mas muito mais fraco. Porém, mesmo assim, a decisão de Muzan foi não atacar. E isso não só revelou que ele andava por aí livremente, mas também permitiu que Tanjiro se encontrasse com Tamayo, o que resultou lá no fim na eliminação do Rei dos Onis em um futuro próximo. Se Muzan tivesse matado Tanjiro nessa acusa, ele não só teria matado um caçador qualquer, mas também teria salvo a própria vida. Por isso é algo até bizarro o modo como Muzan conduziu a situação. De todas as escolhas que ele tinha, ele escolheu a pior. Agora temos Lady Tamayo indo conversar com Tanjiro. Essa decisão, apesar de parecer simples, é algo bem complexo. Lembrando que estamos falando de uma Oni que se aproximou de um caçador de Onis, e Tanjiro teria sido enviado ali justamente para caçar Tamayo. Então é óbvio que Lady Tamayo não teria poder para enfrentar o Tanjiro. Nem ela e nem o Shiro seriam capazes de enfrentar o caçador e sua irmã. Então ela se revelar e dar esse voto de confiança para o Tanjiro foi uma decisão que exigiu muita coragem. E como sabemos, Tamayo tem de sobra. Caso ela não fosse conversar com o Tanjiro e só deixasse o caçador ir embora, provavelmente Tanjiro nunca teria cumprido seus objetivos. Tamayo não completaria suas pesquisas sobre o sangue de Muzan. Não teríamos a droga de Chunin. Nezuko não voltaria a ser humana. E Muzan talvez nunca seria derrotado. Agora temos Zenitsu entrando no Monte Natagumo. Apesar de ser uma decisão que não parece mudar tanto as coisas, Zenitsu correr pra dentro do Monte Natagumo ajudou muito Inosuke e Tanjiro, pelo menos por um lado. Caso nosso Pikachu não entrasse na montanha, além da Mãe Aranha e o Pai Aranha, Inosuke e Tanjiro teriam algum problema em enfrentar o Irmão Aranha. O que poderia ser um problema caso os dois fossem envenenados como Zenitsu foi. Talvez nesse caso o Rui nem precisaria ir pra linha de frente para enfrentar os caçadores. Sua própria família conseguiria fazer o trabalho em conjunto. Mas no momento que Zenitsu entra na montanha, as forças acabam se equilibrando. Então mesmo que não estivesse junto com seus amigos, Zenitsu foi essencial para a sobrevivência deles. E agora temos aqui nosso queridíssimo Homem Rosquinha, Rengoku não ceder. Essa é clássica, Rengoku não ceder ao pedido de Akaza para virar um Oni. Foi a decisão mais importante de um pilar bem na frente de Tanjiro, já que foi ali que nosso pequeno protagonista viu pela primeira vez o que é determinação e a função de um Hashira na sociedade. Rengoku ensinou que apesar de tudo, não devemos abrir mão da vida humana. Isso mesmo com a morte fazendo parte da nossa essência, a essência da vida. Tudo que Rengoku disse e fez ficou gravado na mente de Tanjiro, já que foi ali que nosso queridíssimo Kamaboko entendeu que deveria ser sua filosofia como caçador de Onis. E a escolha de não ceder de Rengoku, apesar de resultar em sua morte, foi essencial para a sobrevivência de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, que ganharam experiência e entenderam o real perigo que estavam correndo ali na vida de caçadores de Onis. Caso o Rengoku cedesse e aceitasse virar um Oni, assim como o Mishikasa havia feito muitos anos atrás, talvez muitas coisas seriam diferentes. Não só por Rengoku ter informações, mas pelo nível que as luas superiores alcançariam com um caçador de nível Hashira como Oni. A Demon Corp ficaria praticamente em maus lençóis. Tengen mudar suas decisões e escolher levar os garotos com ele. Essa decisão é bem bobinha, mas muda muita coisa. Originalmente, Tengen Uzui pretendia levar as meninas da Mansão da Borboleta para se infiltrar no distrito, dentre elas a Aoi. Obviamente, as meninas não têm capacidade de luta, a capacidade delas é zero. Mesmo com a Aoi sabendo usar respirações e ser uma Demon Slayer de fato, ela não consegue lutar contra Onis por causa de vários traumas. Então mesmo que Uzui mandasse elas para o distrito, ele poderia acabar ganhando vários problemas para ele mesmo, já que poderia acabar encontrando Daki e posteriormente Gyutaro, o que sozinho ele não conseguiria sobreviver. O resultado não seria só a morte dele, mas de todas as esposas e ainda as meninas da mansão. Quando ele aceita o pedido de Tanjiro e Inosuke e Zenitsu para levar eles, Tengen muda bastante a rota do destino que estava destinada a acontecer ali, conseguindo apoio para que ele pudesse lutar mais tranquilamente com os Onis, já que os garotos não morreriam facilmente. Também foi legal ver que lá no distrito ninguém ligava se era homem ou mulher, só se era feminino bastante. E agora a última aqui da nossa lista, Tanjiro ir ver Haganezuka. Essa decisão talvez seja a mais importante das que Tanjiro fez na obra. Quando ele decide visitar o Haganezuka lá na Vila dos Ferreiros,
o que parece algo bem tranquilo, ele leva inconscientemente um reforço gigantesco para a Vila dos Ferreiros, uma proteção bizarra, no caso ele e a Nezuko. Os dois já em um nível muito próximo de Hashira, e acima de tudo, Tanjiro leva consigo a sua marca do caçador, o que acaba ressoando para Muichiro e Mitsuri Kuroji. Sem Tanjiro na vila, eles não teriam marca. Sem Tanjiro na vila, não teríamos a sobrevivência de Genya. Nezuko não teria sido exposta ao sol, logo não se adaptaria a ele. Hantengo e Gyoko dominariam o local, e a Demon Corp sofreria um ferimento grave, afetando diretamente a produção de espadas. Logo, matar Oni se tornaria cada vez mais complicado sem ferreiros ideais. E por isso essa decisão de Tanjiro se tornou tão importante. Bom, essa seria aqui a parte 1 desse vídeo. Caso vá bem, vai ter parte 2, óbvio. Então deixa esse comentário, fala o que você acha que mudou na obra com pequenas decisões assim, de personagens, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. Não esquece de usar a hashtag Kimetsu, que eu vejo melhores comentários, é sério, facilita bastante. E no mais, é isso. Te espero no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!